Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre muitas coisas que estão acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama. Eu tive até que fazer uma colinha para eu poder me guiar hoje, porque são vários os assuntos. A gente vai falar aqui sobre a reestruturação no departamento de futebol do Vasco da Gama e a gente vai abordar também a situação envolvendo os reforços. A gente vai dar uma atualizada para você, torcedor do Vasco, e a gente vai falar um pouco aqui sobre a política do clube. Bom, meus amigos, se inscreva no nosso canal, principalmente você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike. Para quê, Laureano? Para fazer a avaliação do nosso conteúdo. E eu peço a você para dar uma verificada aí no sininho, para que vocês tenham ciência todas as vezes que a gente for postar vídeos aqui no nosso canal. Amigos, jogador que atuou no Vasco da Gama ano passado, ingressando com uma ação na Justiça do Trabalho em face do Vasco. Quem é, Laureano? Trata-se aí do Felipe Bastos. O Felipe Bastos está cobrando do Vasco da Gama R$813 mil. E agora, turma do Pingô, como que fica? Mais um jogador ingressando com uma ação trabalhista em face do Vasco da Gama. Bom, ontem o VP de comunicações do Vasco esclareceu dois assuntos: situação de salários atrasados no Vasco da Gama, sem previsão para pagamento. Essas foram as palavras do VP de comunicação do Vasco da Gama. Ou seja, os funcionários do Vasco da Gama estão simplesmente aí ameaçados de passar Natal e Ano Novo sem receber. E parabéns aí a todos os vascaínos que estão fazendo mutirão para poder arrecadar aí fundos para a cesta básica desses funcionários. A gente tomou conhecimento também que o Fluminense vai mandar os seus jogos de pré-Libertadores em São Januário. O Vasco da Gama vai ceder São Januário. O gramado ainda não está nem pronto, só vai ficar pronto em fevereiro. E o Fluminense aí, vai estragar tudo. Bom, a gente tomou conhecimento também que o Eduardo Húngaro, agora falando aqui do departamento de futebol sobre a reestruturação, pode ser anunciado amanhã, na quarta-feira, juntamente com o Zé Ricardo, certo? E é o seguinte, o húngaro, ele foi lá para o Corinthians com o Carlos Brasil, fez um estágio lá no Corinthians e foi promovido. Agora vai ser coordenador aí do futebol profissional do Vasco da Gama. Com isso, o executivo fica sendo o Carlos Brasil e o técnico aí, o nosso Zé Ricardo. Ambos devem ser apresentados amanhã. Bom, rapaziada, com relação à situação aí envolvendo reforços no Vasco da Gama,
Até aqui, o Vasco da Gama anunciou 4 reforços. Thiago Rodrigues, que veio lá do CSA, o goleiro. O volante Yuri Lara, também lá do CSA. Luiz Cangá, do Delfim, lá do Equador. E o Edmar, lateral, que veio lá do Red Bull Bragantino. O Vasco da Gama, até o Natal, pretende anunciar mais jogadores. E 3 jogadores estão muito próximos do acerto. Anderson Conceição, o zagueiro que atuou pelo Cuiabá. O Bruno Cortez, lá do Grêmio, que se desvinculou da equipe gaúcha. E o Yuri Castilho, esse reforço aí que pode ser uma boa para o ataque vascaíno. Então esses jogadores estariam muito próximos de fechar com o Vasco da Gama. Agora, sobre as questões aí de especulação. Hoje a gente tomou conhecimento que o zagueiro do Grêmio, ele teve uma passagem também pelo Atlético Paranaense, pelo São Paulo. O Paulo Miranda está deixando o Grêmio, jogador de 33 anos, pode pintar aí para reforçar a zaga vascaína. Jogador que joga pelo lado direito, Paulo Miranda. Bom, com relação aos jogadores aí de meio campo, o Vasco estaria interessado aí no meia Luiz Henrique, que esteve aqui no Botafogo. E é o seguinte, meus amigos, eu não contrataria esse jogador chamado Luiz Henrique. Não esteve bem no Botafogo, apesar aí do acesso, e acho que tem jogadores aí mais gabaritados para essa posição. E olha que ponto que a gente chegou, a gente está sofrendo aí concorrência da Chapecoense para poder trazer esse jogador. Bom, 2 jogadores mais badalados nessas janelas de transferência é o Riqualdi. A situação do Jorge Riqualdi vai ser definida esta semana ainda com o Olímpia. O jogador está batendo o pé, não aceita reduzir o salário lá no Olímpia. O Olímpia ainda tem uma esperança de que ele permaneça, mas o empresário Regis Marques está forçando uma barra para ele vir jogar no Vasco da Gama. É um investimento aí que o Vasco está negociando para ter esse atleta aí, certo? E com relação ao Diego Souza, ontem a gente teve uma notícia vindo lá de Pernambuco, de Recife, que o Sport entrou aí na briga para ter o Diego Souza. No entanto, segundo o GE, notícia de hoje, o Vasco apresentou aí um projeto para o Diego Souza. Perfeito? Existe conversas entre o Carlos Brasil e o Eduardo Uran, empresário do Diego Souza. Inclusive, o vice-presidente do Sport até já descartou essa situação do Diego Souza ir para lá. Então, tudo que ele pediu, o Diego Souza, que está passando férias lá nos Estados Unidos, em Orlando, tudo que ele pediu é um time competitivo para poder disputar títulos esse ano. O Diego Souza, que viria para o Vasco da Gama para ganhar entre 300 a 350 mil. Ele aceitou aí fazer uma redução salarial, porém com um contrato de 2 anos, ele que ganhava 500 mil reais lá na equipe do Grêmio. E sobre a situação da AGE, pessoal, assinem a AGE, se tornem sócios estatutários do Vasco da Gama para que nós possamos
destituir esses golpistas lá de São Januário. Agradeço pela sua atenção. O link da AGE estará na descrição deste vídeo para vocês fazerem a inscrição de vocês. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!